Olá a todos, aqui quem fala é o professor Iago, da disciplina de Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações. Nessa aula falaremos de alguns conceitos fundamentais da área de segurança do trabalho e que serão necessários para entendimento das aulas futuras. Bom, o primeiro conceito apresentado é o de acidente, que é definido como um evento não planejado que resulta em morte, doença, lesão, dano ou outra perda. Essa outra perda pode ser considerada como uma perda material, por exemplo. Já os incidentes podemos conceituar como situações com potenciais para ocorrências de acidentes. Por isso, geralmente chamam os incidentes de um quase-acidente. É quando se permite condições ou atos abaixo dos padrões adequados. Tá? Então, imaginemos uma situação em que um trabalhador carrega uma caixa, certo? E então a caixa cai das mãos do trabalhador. Certo? Se esse evento causar uma lesão ou algum dano, ele pode ser considerado como um acidente. Se não, ele pode ser considerado como um incidente. Tá? Outro exemplo de incidente é quando não é utilizado o cinto de segurança quando estamos dirigindo um veículo. Isso é um exemplo de ato abaixo dos padrões adequados, ou quando um trabalhador entra num ambiente de trabalho com ruído acima do limite de tolerância, lhe é cedido o EPI e ele não utiliza. Isso também pode ser caracterizado como um incidente. Bom, ao adotarmos medidas para garantir o controle dos incidentes, estamos minimizando a probabilidade da ocorrência de acidentes, como a gente comentou em aula anterior, naquela pirâmide lá do Bird, e do Heinrich. Os trabalhos deles se mostravam que as ações de SST devem priorizar a não ocorrência de incidentes, certo? Porque esses incidentes podem levar à ocorrência de um acidente. Por isso, a preocupação inicial de qualquer empresa deverá sempre ser o controle desses incidentes. Um outro conceito bastante importante é o de perigo. E por definição, o perigo é uma propriedade inerente de um agente ou conjunto de condições que apresentam potencial para um acidente. Exemplo: trabalhar com eletricidade é uma atividade perigosa, porque é inerente à atividade. Um outro exemplo é o trabalho em altura, nesse caso aqui na montagem de andaimes, uma atividade potencialmente perigosa, ou em espaços confinados. Desvio. Desvio é uma ação ou condição com potencial para conduzir direta ou indiretamente a danos pessoais, patrimoniais ou causar impacto ambiental em desconformidade com as normas de segurança, procedimentos, requisitos legais ou normativos, requisitos do sistema de gestão ou boas práticas. Observação: o conceito de desvio é similar ao de perigo. Como a gente consegue perceber, o perigo também apresenta um cenário potencial para conduzir diretamente para causar danos pessoais ou patrimoniais, certo? A diferença é que um desvio está associado a uma não conformidade com requisitos pré-definidos. Então, como a gente citou anteriormente, dirigir sem o cinto de segurança é um desvio. Por quê?
porque é um requisito pré-definido pela legislação de trânsito se utilizar cinto de segurança quando você está conduzindo um veículo. Tá? Um outro exemplo de desvio, você está em um trabalho em altura, como nesse caso aqui, vamos voltar aqui, nesse slide, e por normativa, né, lá na NR35, trabalho em altura, o trabalhador exposto a uma altura maior que 2 metros, ele tem que usar os EPIs. Nesse caso pode ser, por exemplo, um cinto de segurança e, devido a fatores pessoais ou até mesmo esquecimento, ele esquece de usar esse equipamento. Isso se caracteriza como um desvio, né? Porque é um pré-requisito e ele está burlando. Dessa forma, podemos dizer que todo desvio é um perigo, mas nem todo perigo é um desvio. Tá? Como perigos naturais, ou aqueles oriundos de mudanças e processos inovadores que não estejam padronizados. Vamos entender melhor esse conceito de desvio. Vamos imaginar agora uma operação de carregamento de um caminhão com embalagem de materiais tóxicos utilizando uma empilhadeira. Para que a operação saia de forma correta, é preciso que o motorista cumpra o procedimento abaixo. Então, o primeiro ponto, ele deve estacionar o caminhão no local correto, engrenar a primeira marcha, acionar o freio de estacionamento, mais conhecido como freio de mão, retirar as chaves do contato, ou seja, da ignição, colocar os calços nas rodas traseiras, esses calços aqui, ó, em verde, apresentados aqui em verde, para evitar o deslocamento do caminhão durante a operação, caso ocorra falhas no freio. Após cumprir todas as etapas do procedimento, a operação pode ser realizada sem risco do caminhão sair do lugar. Então, qual seria um desvio? O não seguimento de um desses procedimentos listados aqui. Por exemplo, o motorista esquece de engrenar a primeira marcha, ou ele esquece de retirar por algum motivo a chave da ignição. Isso é um desvio do procedimento operacional que ele deveria seguir. Isso não quer dizer que o desvio vai gerar um acidente. Riscos. O risco é a probabilidade de ameaças explorarem vulnerabilidades, gerando danos a pessoas, ao meio ambiente ou a propriedades da empresa. Para identificar o risco, é necessário especificar todas as ameaças e vulnerabilidades que podem afetar a segurança. Essa identificação de risco geralmente é feita através de técnicas que iremos conhecer em aulas posteriores. Muitas das vezes, os riscos também são conhecidos como o produto entre a probabilidade de acontecer um evento indesejado e as consequências desse evento indesejado. Nesse contexto, o risco pode então materializar-se em um evento indesejado, gerando assim um dano. Algumas bibliografias costumam definir o risco como a materialização do perigo. Vamos voltar um pouco nas imagens para entendermos melhor. A gente falou que a atividade em altura ela é perigosa, né? A materialização desse perigo seria, então, a queda do trabalhador da altura. Certo? Esse é o risco inerente à atividade. O risco é a queda em altura. Assim
como para o trabalho em altura na eletricidade, o risco que o trabalhador corre durante a execução da sua tarefa é o risco de choque elétrico. Vamos explorar agora o conceito de probabilidade versus consequência de acontecer um evento indesejado, para fazermos a gradação dos riscos entre baixo, médio ou alto. Imaginemos o cenário 1, onde a gente tem uma pista e que a 5 minutos você tem um ciclista passando nessa pista. Você tem agora uma corredora que quer atravessar para o outro lado da pista e ela se pergunta qual o risco ao atravessar. Nesse cenário de um ciclista passando na pista a cada 5 minutos. Então, a probabilidade de que ocorra um evento indesejado, como nesse caso, um acidente, um atropelamento da corredora pelo ciclista, ele é baixo. E mesmo que isso ocorra, a consequência também será baixa. Veja, se eles se chocarem, vão ter escoriações, lesões leves. Consequentemente, o risco para o cenário 1 ele é baixo. Agora imaginemos o cenário 2, onde a gente tem vários ciclistas passando no mesmo momento pela pista. Novamente vem a nossa corredora e se pergunta agora qual o risco ao atravessar essa pista com um movimento mais denso, um movimento maior de ciclistas. Então, a probabilidade para um evento indesejado, nesse caso, um atropelamento, seria médio. E as consequências? As consequências ainda seriam baixas, logo, o risco é médio. No cenário 3, agora a gente tem um veículo de grande porte, passando a cada 5 minutos na pista. Novamente vem a corredora, se pergunta qual o risco a atravessar. Podemos dizer que a probabilidade devido a apenas um veículo passar a 5 minutos ela é baixa, porém a consequência desse evento indesejado, que seria o atropelamento, seria alta, logo o risco é médio. No cenário 4, temos agora um trânsito muito denso, cheio de veículos pesados, ciclistas no meio ali daquela confusão. Novamente vem a nossa corredora e se pergunta qual o risco ao atravessar. A probabilidade de ocorrência de um acidente vai ser alta e a consequência também alta. Logo, o nosso risco para o cenário 4 ele é alto. Na segurança do trabalho, os riscos podem vir de diversos fatores, como, por exemplo, a falta de planejamento para a realização de uma tarefa, a falha de projeto de uma máquina, defeito de material, EPI, por exemplo, um EPI pode ter algum defeito e apresentar um risco adicional ao colaborador, falha de execução, se não existe um procedimento de execução de atividades dentro da empresa, falta de treinamento, seja ele para a execução de uma atividade ou para o uso correto de um equipamento de proteção individual, falta de regras, falta de controle desses riscos, esses riscos não são gerenciados de forma correta, e a falta de normas. Tudo isso pode fazer com que o risco ele seja cada vez maior. Portanto, tem-se aqui um certo número de abordagens possíveis. O exame da situação existente permite definir um risco intrínseco que resulta numa situação indesejável ou numa situação aceitável. Esse risco intrínseco é aquele que é inerente à atividade
Se a situação é aceitável, ela será aceita e assumida, e o risco será considerado como estando sendo gerenciado. Se a situação é indesejável, então iniciará uma fase de análise visando colocar em prática meios de prevenção e de proteção que permitam atingir uma situação aceitável por parte da gerência. Isto é, então, o gerenciamento do risco, tornar uma situação indesejável em uma situação aceitável. É importante deixar claro que a prevenção vai diminuir a probabilidade de ocorrência do evento indesejado. Então, naquele produto lá de probabilidade versus gravidade ou consequência, né, é que vai ser gerado o risco. Um exemplo de prevenção seria a possibilidade de não execução de um trabalho em altura, se for possível, o colaborador executar abaixo de 2 metros, por exemplo. Você está diminuindo a probabilidade da ocorrência de um evento indesejado, que seria, por exemplo, uma queda de altura. Já a proteção vai diminuir a gravidade das consequências do evento indesejado. Então, utilizando aí o mesmo exemplo, se o colaborador não tem como executar sua atividade em uma plataforma abaixo de 2 metros ou em solo, ele pode executar com a utilização de equipamentos de proteção individual que vão diminuir a gravidade se vier a ocorrer o evento indesejado. Os objetivos principais do gerenciamento de riscos são identificar os riscos aos quais estaremos expostos, eliminar aqueles riscos desnecessários e que são possíveis de serem eliminados, desenvolver ações para minimizar as probabilidades de ocorrência dos acidentes e, por fim, elaborar um plano de emergência. Esse plano de emergência vai ser acionado caso o acidente venha a acontecer. Quando o risco se materializa, tem-se então o dano. Quase sempre o dano está associado a uma perda material, humana, patrimonial ou de responsabilidades. Bom, esses são os conceitos que eu queria apresentar para vocês hoje. Vejo vocês em uma próxima aula.